e nós temos em comum que nós trabalhamos com educação básica, né, educação infantil também, além do ensino superior. Hoje ela trabalha na Universidade Federal de Lavras, na Faculdade de Educação, e é um grande prazer recebê-la, acho que vai ser muito bom, façam perguntas, e pode começar, Lu, vamos te ouvir com o maior prazer aqui. Tá certo, então vou começar aqui, gente. Boa tarde novamente, né? Tem alguns estudantes aqui da UFLA, alguns orientandos, né? Tem também aqui alguns amigos que vieram participar, né? E que bom que dá para partilhar um pouco os estudos com mais gente, né? Eu fico muito feliz de ter esse contato com a UFG, né? Que conheço a Rose já há um tempo, mas o contato com a universidade, com o grupo de pesquisa, né? O DICE, nós estamos tendo agora, né? E é bom que tem algumas orientandas que fazem parte do grupo de pesquisa podem também participar disso. Então, obrigada pelo convite, que bom poder conversar com vocês sobre essa temática, que é algo que eu estou iniciando a pesquisa, né? Que são questões relacionadas à branquitude. Mas, enfim, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu acabei não fazendo o que a Rose me sugeriu, né, de entrar pelo celular também. Então, eu vou pedir para que vocês me deem, né, o feedback, né, do que está acontecendo, se vocês estão me ouvindo, se deu algum problema, ou se tem, caso tem alguma pergunta, queiram me interromper, possam fazer isso pelo microfone, porque eu vou perder aqui o contato com o chat, tá bom? Tá bom. Tá, já está compartilhando, Lu, tá? É só você colocar no modo de apresentação para ficar maior e já está. E aí eu gostaria de pedir para todo mundo desligar os microfones, né, para não ter interferência, e, se possível, as câmeras, para não travar nada e a professora... Você acha que é bom eu também desligar a minha câmera, Rose? Eu acho que não precisa. Rose, seu microfone está desligado. Pode deixar seu rostinho aí, eu vou fotografar. Tá bom. Eu pensei, ele falou o microfone está desligado, eu pensei que fosse o meu, estava voltando aqui para poder abrir. Mas, enfim, né? Então, né, a Rose, quando me convidou para participar, né, e eu pensei numa temática, né, e compartilhar um pouquinho dos estudos que eu venho desenvolvendo junto ao grupo de pesquisa, os estudantes da UFLA, e até pelo título, né, do evento ser conversa com pesquisadores, eu pensei essa apresentação, né, tentando abarcar esses 3 pontos, né, falando um pouquinho da minha trajetória de formação de pesquisa, falar brevemente sobre o grupo de pesquisa, o DIRI, que aí tem até uma semelhança com o DICE, né, a gente está aí fazendo um diálogo, inclusive, com os nomes dos grupos. E eu falar um pouquinho das pesquisas em andamento, brevemente. Tem algumas orientandas aqui, a Sara e a Nayara, que, se quiserem, né, depois podem falar um pouco também dos trabalhos que elas estão desenvolvendo, né, no mestrado. E aí eu queria entrar nessa temática propriamente das estratégias linguístico-discursivas da branquitude. Contudo, né, essa abordagem, né, da branquitude, né, do que nós vamos chamar aqui de discurso da branquitude, são alguns apontamentos, né, é uma análise preliminar, e a ideia é trazer mais questionamentos do que propriamente definições a respeito disso. Então, falando um pouco, né, da minha trajetória de formação, a Rose já comentou, né, a respeito do mestrado e do doutorado. A minha formação é toda da PUC, né, de São Paulo, eu sou uma filha da PUC realmente, né, fiz toda a minha formação nela, sempre na área de letras, né, e uma coisa que a Rose não diz que nós temos em comum, mas também temos, que é o orientador, o professor Jacques, que acho que foi o orientador, né, Rose, no doutorado,
e ele foi meu orientador de iniciação científica, né, na PUC. Então, dessa formação que eu tenho, né, e uma formação anterior, inclusive, né, quando a Rosi menciona a questão da educação básica, eu também fiz magistério, né, tem até uma amiga minha aqui, a Larissa, que foi minha colega, minha amiga até hoje, que fez magistério, né, e aí, por isso, também tem percursos de atuação na educação básica, na educação infantil, principalmente. Bem, desde a graduação, eu venho tendo um interesse pela pesquisa, né, das diversas formas possíveis, mas também, eu acho que o foco principal que se deu desde a graduação foi as questões relacionadas ao discurso, né, e, mais especificamente, a análise do discurso, né. Então, eu fiz uma iniciação científica onde a temática era o discurso religioso. No mestrado, eu trabalhei a metáfora no discurso jornalístico, e no doutorado, eu trabalhei a representação da mulher política também no discurso jornalístico, né? Todos esses trabalhos pautados na análise do discurso, sobretudo com autores pela perspectiva de Mendenhall e de Chamoudot. Dessa formação, né, e dessa minha atuação de pesquisa, né, na graduação, mestrado e doutorado, após o meu trabalho com a educação básica, com a educação infantil, eu ingressei em 2014 na UFLA, né, na Universidade Federal de Lavras, como professora do Departamento de Educação, né, onde estou até hoje e atuo no curso de Pedagogia e no mestrado em Letras. Por conta dessa atuação, é que os meus interesses de pesquisa continuaram dentro dos estudos do discurso, mas começaram a fazer um diálogo mais contundente com a área de educação. E aí, por isso, surge um projeto de pesquisa que é Discursos, Representações Sociais e Educação, que é um projeto maior que eu tenho cadastrado na UFLA. Em consonância, né, com esse projeto de pesquisa, tem um grupo de pesquisa, né, que foi criado o ano passado, em 2019, no final do ano passado, que tem como objetivo, tem o mesmo nome, inclusive, desse projeto, e que tem como objetivo contribuir com a discussão dos processos educativos pela perspectiva do discurso, tendo, por um lado, a abordagem dos discursos e as representações sociais, e, por outro, as implicações desses discursos na promoção da educação para as relações étnico-raciais, e eu diria, né, sobretudo hoje com outras leituras, de uma percepção de uma educação antirracista. Então, para trabalhar, né, e alcançar esses objetivos, nós temos duas linhas de pesquisa no nosso grupo, que é discursos e representações sociais e educação para as relações étnico-raciais. No nosso grupo de pesquisa, nós temos algumas pesquisas em andamento, né, compostas aí por 4 mestrandas, que abordam questões de gênero, o próprio discurso jornalístico e as questões da branquitude, né, que é o caso da Sara e da Nayara, que estão participando aqui. Depois elas quiserem comentar um pouquinho do trabalho delas, também eu acho importante. E também mais 2 pesquisas, um de trabalho de conclusão de curso e um outro trabalho de iniciação científica, que são mais voltadas para a educação para as relações étnico-raciais. Tudo bem, gente? Posso continuar? Estamos tratando propriamente da temática, né, que foi colocada, e eu trago aqui para nós possamos conversar um pouco a respeito. A ideia é que a gente traga, né, para o âmbito da análise do discurso, para o âmbito da investigação, né, das manifestações discursivas, a questão da branquitude, que nós estamos tentando
chamar, que nós estamos chamando, na verdade, né, a princípio, de discurso da branquitude. Então, o objetivo, que eu vou ter aqui brevemente para apresentar, é investigar o discurso da branquitude de modo a evidenciar as estratégias linguístico-discursivas que o constituem. Né? E essa perspectiva linguístico-discursiva, né, vem, sobretudo, dos estudos do Charrodot, que tem uma perspectiva semiolinguística da análise do discurso. Né? Então, as ideias aqui que eu vou colocar estão pautadas nesses estudos, e também nos estudos da branquitude, que tem como foco, como garantia, alguns desses autores, né? Carone, Bento e o Cardoso, que tem as referências aqui. Primeiramente, tratando desse tema, eu acho que é necessário que nós problematizemos questões relacionadas à temática da branquitude. E essas questões dizem, sobretudo, a questão de raça e racismo no Brasil, o lugar do branco em uma sociedade racista e a branquitude como categoria, né? Que daqui a pouco nós vamos ver alguns pontos que essa autora, Edith Pisa, destaca. Então, em relação à raça e racismo no Brasil, é importante a gente lembrar, né, que raça, né, eu acho que é consenso, todos nós sabemos, olhando para os seres humanos, raça, do ponto de vista biológico, não existe. Né? Não há uma possibilidade de nós categorizarmos o ser humano do ponto de vista biológico, né, como raça. Porém, né, e aí os estudos desses autores que eu falei anteriormente, e também o próprio Kabengele Munanga, que é um pesquisador que trata dessas questões, ele vai dizer que raça constitui-se como uma categoria social, né, e que a partir de características fenotípicas classifica os seres humanos, os grupos humanos, de modo a separá-los, a criar relações hierárquicas sobre eles. Então, tem uma questão em relação à raça e racismo, que é de que alguns autores falam que o conceito de raça, o racismo, aliás, né, ele pressupõe um conceito de raça, né, como se a raça viesse antes do racismo. Porém, né, um dos autores que eu citei, né, o Lourenço Cardoso, é um dos autores que diz isso, o racismo, a ideia de raça vem depois do racismo. E por quê? Por que eles dizem isso e por que eu corroboro esse olhar, né, sobre o racismo? Porque é a partir do estabelecimento de diferenças de grupos sociais, na tentativa de colocá-los em uma relação social hierárquica, que vai se pensar um modo de classificá-los, originando aí a ideia de raça. Bem, a discussão do conceito de racismo e raça, né, é complexa, né, e envolve uma série de questões, né, uma abordagem social, histórica e política, sobretudo por conta da diversidade, né, que constitui os olhares para esses dois conceitos, né? Mas só para tratar deles, eu queria usar uma definição que vem do Programa Nacional dos Direitos Humanos, que diz que uma ideologia, que o racismo é uma ideologia que postula a existência da hierarquia entre os grupos humanos. E aí, para contribuir também com essa questão, né, tem
e aí resgatando um pouco que o Silvio Almeida, né, que tem ganhado um destaque quando tratando do racismo estrutural, de dizer que as instituições, né, as nossas instituições são racistas, né, e elas são racistas porque a nossa sociedade é racista. Ou seja, para pensarmos o racismo, embora também se empregue, o racismo se expresse em atos individuais, ele está, sobretudo, impregnado na organização e nas relações da sociedade. Acho que é algo que é importante dizer aqui para a gente pensar. Eu fiquei aqui imaginando agora se eu interrompo ou se a gente continua. Não sei o que a Rose acha melhor. Rose, eu posso continuar e depois a gente abre para perguntas, ou você acha que a gente pode ir discutindo? Eu acho que é melhor você continuar, Lu, porque aí eu acho que as pessoas podem ir fazendo perguntas no chat. Eu estou aqui anotando, eu até separei o texto do Kabengele aqui sobre etnia e racismo para mandar depois lá no chat, que você citou, e eu acho que fica mais fácil, porque a gente vai tomando nota das questões. No começo eles ficam meio quietinhos, mas daqui a pouco eles começam a perguntar. Tá depois certo. nós perguntamos. Tá bom, então, né? Então, vamos voltar, né? Então, quando nós olhamos o Brasil, né, a partir dessa discussão racial, nós podemos ver uma construção histórica da negação do racismo. Nós estamos sob a tutela do mito da democracia racial, ou seja, da ideia que o branco, o negro, o indígena e qualquer outra raça, etnia, vivem aqui pacificamente, em harmonia. Esse mito da democracia racial, ele é sistematizado na obra Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, né, mas isso constitui, né, para usar um termo do Charrodot, o nosso imaginário sociodiscursivo, né, e isso guia a maneira como nós falamos e abordamos as relações raciais no Brasil. Embora, né, nós tenhamos muito forte essa questão do mito da democracia racial e essa negação do racismo, nós temos tido ultimamente, né, sobretudo por conta das redes sociais, da internet, uma maior publicização de casos de racismo, né? Nós temos o caso do menino negro, Miguel, que foi abandonado no elevador pela patroa branca, da mãe negra. Nós temos o caso daquele músico, o Evaldo, que teve o carro alvejado com 80 tiros. Nós tivemos o caso da Ágata. Enfim, uma série de atos de violência em relação a pessoas negras que fazem com que não seja mais possível dizer que não é uma questão racial que está perdurando ali, que está passando. Embora, como até inclusive vamos ver mais à frente, a negação é algo muito presente ainda. Olhando, né, para... É claro que eu falei dessa questão atual que vem, e a questão da luta antirracista tem ganhado muito destaque, mas a gente não pode esquecer que o movimento negro há décadas luta contra o racismo no Brasil, né? De hoje que isso é uma pauta, né? Desde que existe racismo no Brasil, existe luta e resistência contra isso, né? Então, nós temos talvez hoje um olhar diferente para isso, mas a luta sempre existiu. E daí, né, para recuperar a ideia do interesse de pesquisa, né, pela qual eu passei e tenho hoje, me chama a atenção, e me chamou a atenção, foi inclusive algo que com a Sara e a Nayara, que são minhas orientandas no mestrado na UFLA, que
nós começamos, que me chamou, que eu coloquei em pauta para elas e que nós começamos a pensar juntas, que como nós, quando vamos tratar, né, na academia, nas pesquisas, quando nós vamos tratar da questão do racismo, das relações raciais, o nosso foco se volta para o negro, né? Então, nós temos tradicionalmente nas pesquisas científicas um olhar para o negro. E aí, tem uma linha de pesquisa, né, sobretudo que cresceu na década de 90, e que hoje isso tem trazido, tem sido colocado em muitos eventos, né, tem percebido um aumento de eventos a respeito disso, que vai deslocar esse olhar do papel do negro na questão do racismo e vai olhar para o papel do branco, né? E aí nós temos autoras, a Maria Aparecida Bento, a Iraí Carone, a Edith Pisa, temos o Lourenço Cardoso, a Lia Schuckman, que são pesquisadores que trazem a branquitude como um objeto de estudo. Então, deixa de olhar para qual é o papel do negro e entender qual é o papel do branco. Até porque, né, se nós pensarmos bem essas relações, o racismo é sobretudo um problema do branco, né, não do negro. E aí, por que eu digo isso? Né? Quem faz a manutenção e quem criou a divisão foi um grupo social branco, né? Mas isso a gente resgata também um pouco mais à frente. Então, desses estudos, né, desses autores, aparece a branquitude como uma categoria, né, como um objeto de estudo, mas também uma forma de entender como se dão as relações raciais. E aí a branquitude, pegando aí uma definição do Lourenço, né, do Lourenço Cardoso, ele diz que a branquitude ela é entendida como uma identidade racial branca, construída e reconstruída conforme os processos históricos e sociais. O branco, assim, torna-se o sujeito que se beneficia simbolicamente e materialmente por sua condição racial. Entendemos, assim, que a branquitude como uma categoria, né, social, de olhar um grupo, mas a nossa ideia aqui é que nós olhemos, sobretudo, pela perspectiva da análise do discurso como um tipo de discurso. E para entender, né, como se constitui essa branquitude e fazer uma relação com a análise do discurso, como nós nos propomos, né, tem aqui algumas considerações da Edith Pisa a respeito da branquitude, destacando alguns pontos, nos quais ela diz, né, que a branquitude ela entende, né, a ideia de branquitude como algo consciente apenas para as pessoas negras, né, ou seja, as pessoas negras é que pensam a questão racial, não o branco se pensa como um sujeito racializado. Há um silêncio em torno da raça, não é um assunto a ser tratado. A raça é vista não apenas como diferença, mas como hierarquia. Né? Então, a branquitude vê o branco dentro no topo dessa relação hierárquica. As fronteiras entre negros e brancos são sempre elaboradas e contraditórias. Há, em qualquer classe, um contexto de ideologia e de prática de supremacia branca. E aí, para pensar nisso, eu queria fazer um adendo, né, em relação a essa questão, porque tem essa ideia, né, principalmente quando se vai falar de questão racial, de dizer que o problema é uma questão social e não racial. E aí, a Lia Schuckman, né, que ela tem a tese dela, né, na qual ela trabalhou, fez entrevistas pensando como se constitui, investigando, né, quem é o branco, né, como que se constitui a branquitude,
ela relatou, né, numa das palestras que eu vi, e consta, né, nesse trabalho dela, na tese, de que ela ouviu um relato, né, de uma pessoa, de um homem, né, em situação de rua, um homem branco, e ele disse, né, que a diferença entre ele, né, e uma pessoa negra na mesma condição, ou seja, na mesma condição de situação de rua, é de que ele podia usar o banheiro do shopping e a pessoa negra era barrada na porta. Então, ela chama a atenção que como que, mesmo na menor condição social, ainda há um certo privilégio branco, no sentido de aceitação em determinados espaços, ao ponto de que o corpo negro é rejeitado nesses mesmos espaços. E aí, né, a integração entre negros e brancos é narrada sempre como parcial, apesar da experiência do convívio. A discriminação não é notada e os brancos se sentem desconfortáveis quando têm de abordar assuntos raciais. A capacidade de apreender e aprender com o outro, com um igual, diferente, fica embotada, ou seja, não há abertura para essa relação, né, pensando o outro grupo racial. Se o negro nas relações cotidianas aparece como igual, a interpretação é de exibicionismo, de querer se mostrar. E aí, ao ler essa consideração da Pisa sobre a branquitude, né, me lembrou de uma situação que já ouvi várias vezes, né, da ideia da negra metida, né, que quando uma mulher negra, muito arrumada, muito segura de si, ela é tida como a negra metida, né, ela recebe um olhar preconceituoso de que esse não é o seu lugar, né? Quando ela está ali num lugar que se impõe, tanto intelectualmente quanto esteticamente, né? Mulheres muito bonitas, ela é retirada, né? Simbolicamente aí desse lugar, sendo lhe atribuído aí a ideia de metida, né? Como se ela não pudesse ter esse posicionamento pela sua condição racial, pelo seu pertencimento racial. Bem, e aí, pensando na análise do discurso, né, a gente tem esse panorama inicial da branquitude, aí eu queria tratar de 3 pontos específicos em relação à branquitude. Um é a questão das contribuições possíveis, né, que a análise do discurso pode trazer para essa discussão. E aí eu abro um espaço para as contradições desse estudo, que eu mesmo estou me propondo a fazer, né, a partir da análise do discurso. Eu já falo quais são. E a ideia aí, que eu acho que não é a intenção respondê-la aqui, mas algo que vai ficar de pano de fundo e a todo momento na nossa cabeça, é a ideia de que se há um discurso da branquitude. Nesse sentido, né, tomando aí a abordagem da linguagem pelo viés do discurso, né, ou seja, da sua materialidade linguística, que não pode ser dissociada das condições históricas, sócio-históricas e ideológicas, tem uma discussão que tem sido pautada, que eu trago aqui, que vem desenvolvendo no grupo, né, no GIRI, que é a ideia de que nós podemos dizer que há um discurso da branquitude que o caracteriza, entendendo que os grupos sociais se manifestam, tem práticas discursivas, e essas práticas discursivas trazem conflitos, trazem a posição desses sujeitos dentro da sociedade, na maneira como que eles se relacionam e se posicionam em relação a outros sujeitos, fazendo com que nós possamos discutir a branquitude a partir de categorias da análise do discurso. E aí, contudo, né, pensando nessas contradições que eu falei,
Eu gostaria de chamar a atenção que eu estou aqui fazendo uma discussão sobre a branquitude, sobre relações raciais, a partir da análise do discurso de linha francesa, né? E aí uma reflexão para todas nós, né? E uma autorreflexão no sentido, será que é possível analisar o discurso da branquitude a partir da visão de uma visão branca eurocêntrica, né, da ciência, ou seja, de uma linha europeia aí, de abordagem do discurso, um olhar eurocêntrico? Não seria contraditório, né, ter essa perspectiva? E aí, isso é algo que tem me movimentado quando eu penso, né, na discussão sobre branquitude, do discurso da branquitude. E daí, né, o que nós temos feito para lidar com esse conflito é justamente resgatar autores negros e autoras negras para essa discussão. A maioria, né, dos autores que eu cito aqui são negros, né? Nós temos os que eu já citei, né, o Cardoso, o Cabinho Munanga, a Maria Aparecida Bento, mas também a Sueli Carneiro, Angela Davis, que saem desse eixo eurocêntrico para trazer um outro olhar sobre essas manifestações discursivas, né? A gente repensar como se dão esses discursos. Bem, tendo esses apontamentos feitos, né, eu trouxe, né, e aqui eu trouxe uma análise preliminar, mas é algo que para a gente poder pensar nessa questão da branquitude, do discurso da branquitude, a partir de um corpus de análise que, num primeiro momento, eu usei para discutir o discurso racista, e agora eu voltei nesse mesmo corpus para olhar a questão da branquitude, né, do discurso da branquitude. Então, eu usei duas notícias que foram publicadas no G1. Uma é a de Sardas, a Apelidos, Ruivos Trocam Experiências em Encontro no Rio, e a outra é Avenida Paulista recebe Marcha do Orgulho Crespo neste domingo. A primeira notícia, ela trata do encontro de ruivos, o segundo encontro nacional de ruivos, e a segunda notícia trata da primeira marcha do Orgulho Crespo. E para, então, pensar, né, isso que nós estamos falando, né, tem algumas condições de produção, né, dessas notícias, que são as seguintes. O encontro dos ruivos, né, ele foi motivado por um grupo, né, de uma página de redes sociais que se agrupam justamente por ser ruivos e tinham aí vontade de se encontrar, de fazer se relacionar ali entre eles, né? Já a Marcha de Orgulho Crespo tinha uma motivação que era o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, tem um erro ali, né, tá latino, mas é latino-americana. No encontro de ruivos, havia a questão da valorização da estética ruiva, ao passo que na Marcha do Orgulho Crespo também havia uma valorização da estética, mas aí da estética negra. Ambos os encontros, né, ressaltavam características fenotípicas, sendo que os ruivos ressaltavam as sardas, cor de cabelo e pele, ao passo que a Marcha do Orgulho Crespo, as características fenotípicas evidenciadas eram o cabelo crespo e a cor de pele, cor da pele. Ambos os eventos foram marcados pelas redes sociais, mas nós temos aí a ideia do encontro como algo que remete à festividade, à diversidade, e a marcha, algo que remete à manifestação política, a questões ideológicas, à luta, etc. Há uma menção, né, na primeira notícia, a bullying, e uma menção na notícia 2 é a questão do racismo, né, sendo que
nessa notícia 1 há um tom jocoso, e na notícia 2, um tom político. Aqui, né, eu não vou entrar detalhadamente, vou citar todos, até por conta do tempo. Aí, Rose, eu vou te pedir, eu não sei quanto vai ficar o tempo, mas eu acho que quando der uns, você me falou 30, 40 minutos, quando estiver próximo disso, se você puder me avisar, aí eu finalizo a minha fala. Então, dessas notícias, né, eu fiz uma análise dos comentários, partindo da seleção das notícias mais comentadas, né, daquelas que são mais destacadas. E aí, só por aí, dá para ver uma diferença de como cada uma dessas notícias geraram polêmica, né? A notícia que tratava do encontro de ruídos teve 29 comentários, e os seus comentários, os comentários feitos eram todos favoráveis ao encontro, trazendo questões estéticas, de referência a novelas, interesse, atração por ruídas, ao passo que na discussão da notícia 2, da segunda notícia, né, CM2, se pautou a desvalorização do evento e houve uma grande discussão racial, né? Então, tratando da questão racial por diversos parâmetros, né, e relacionando, dando grande polêmica, inclusive entre os comentários, né? Então, havia aí 150 comentários. Esses números que estão do lado são o número de comentários relativos a esses agrupamentos que eu fiz, né? Negro negando racismo, discriminação ao branco e assim por diante. A gente tem pouco tempo, né? Não dá para pensar todos aqueles comentários, mas eu queria chamar a atenção para esses dois específicos que estão dentro de um grupo que eu chamei de discriminação ao branco, né? Que é tirado da notícia 2. Como eu disse na primeira notícia, a questão racial, né, a polêmica do racismo não apareceu. E aí, nessas duas, tem dois comentários aqui. O primeiro diz: estou sendo discriminado porque sou branco, e agora vão dizer que estou errado. E o segundo que diz: eu branco, cabelo liso, olhos claros, pago meus impostos, não uso cotas, sofro discriminação, hein? Esses dois comentários que foram colocados aí em torno da notícia 2, eles fazem, né, e aí relacionando aqui a pontos da análise do discurso, faz com que nós pensemos o que o Charrodot chama de imaginário sociodiscursivo, pensando nas imagens que são construídas de forma a identificar o grupo, a construir as imagens que nós temos socialmente, né, às quais nós nos referimos. Podemos verificar aqui, né, então, pensando na construção do ethos. Lu, oi. Só para te avisar que a gente já está quase, você já falou quase 45 minutos, então acho que você pode terminar nesse slide para a gente poder discutir e abrir, né, para comentários. Sim, podemos. Só tem eu vou pular aqui uma parte, e para concluir, né, é porque eu ia pegar aqui um ponto da discussão do ethos, como que se faz, como que elas se estrutura, mas, enfim, partindo desses dois, né, eu vou passar aqui para destacar esses dois pontos, né, em vermelho aí, essa afirmação e esse reconhecimento, né, do ser branco, e, num segundo ponto, a afirmação de que sofre discriminação. Essas duas construções, né, e aí pensando no conceito de ethos, e aí falando como imagem desse discurso,
que eu percebo aqui, duas construções da imagem desse sujeito locutor, né? Uma que é a imagem do branco se colocando como vítima, né? E aí como vítima do próprio racismo que ele nega, e a ideia de que, né? E aí retomando uma questão do Charrodot, de que o ethos se dá por meio da fusão da identidade social e da identidade discursiva, de um ethos do branco negacionista, né, onde eu tenho essa construção da imagem do sujeito locutor que nega a existência do racismo. Teria outras questões para falar, mas eu já falei demais, né? O ruim de perder o contato com o relógio e com tem um outro marcador aqui que acaba falando demais, né? Mas, enfim, isso é só para finalizar, né? Então, a ideia é pensar um pouco esse discurso a partir da ideia do ethos, né? E daí a gente chega a essas conclusões, né, dessa análise, que aí eu vou ler aqui brevemente, que é a ideia de que o discurso não é um discurso da branquitude, né? Há diferentes manifestações discursivas, sem uma pré-determinação dos sujeitos envolvidos, há uma negação do racismo, há um silenciamento dos aspectos raciais, quando raça pode se referir aos sujeitos brancos, o que não acontece quando os sujeitos são negros, e há um interesse em manter o privilégio branco, né? Então, não se pensa raça, não se pensa o racismo, para manter, inclusive, o seu privilégio simbólico e material como branco. E daí essas coisas são vistas e podem ser discutidas a partir da construção do ethos. E aí, só esse último slide, né, para dizer que a gente não basta não ser racista, precisa ser antirracista, e eu espero que essa discussão sobre branquitude possa contribuir para que nós sejamos antirracistas. É isso, gente. Obrigada. Então, Lu, o Igor, enquanto você falava, ele escreveu assim, que ele gosta muito do Silvio de Almeida, porque ele acha interessante quando ele diz que a raça do branco é não ter raça, e que a racialização entra aí como uma tecnologia de dominação, né? Aí depois ele comenta mais embaixo, a racialização também é algo marcadamente geográfico, segundo Almeida. O que é ser branco muda de lugar para lugar, né? Aí ele diz que ele dá o exemplo de um brasileiro na Europa que não é branco, mas é um latino. E alguém que se considerava sem raça no Brasil passa por um processo de racialização fora, né? Aí ele vai falar que em outros lugares ele passa a ser racializado e responde por sua raça, dentro dessa lógica de dominação simbólica. A Ana diz que ela se lembrou do livro da Lia Schuckmann, porque ela mostra como a branquitude também se baseia na divisão de classe social, né? E aí eu também, né, porque eu analisei o discurso da negritude, né, então enquanto você falava, eu achei muito interessante, né, usar a análise do discurso para... Acho que você tem razão, que é um grande desafio, né? Porque é mudar fazer um movimento contrário, né? Entrar no lugar do outro para entender essas representações, né? E analisar esse discurso internalizado ali, se é que eu entendi. Né? Isso mesmo. E, tanto que tem até uma fala ali, né, mais embaixo, que a pessoa fala assim, sou 100% branco, não sou racista, e agora, né, eu não tenho lugar? E aí eu me lembrei do Fanon, né, quando ele traz, o Hegel na obra dele, Pele Negra, Máscaras Brancas, né, ele traz o Hegel e ele diz que as relações humanas, né, de poder, essa relação simbólica que você está tentando, não, que você já começou, né, muito bem analisar aí no discurso do branco, entra na questão do ser para o outro, né? O que você é para o outro. Então, o branco, de certo modo, no discurso da branquitude, o branco, ele aplica essa coisa, essa premissa de uma maneira bem superficial, né? Porque, assim,
o que eu sou para o outro, nós somos iguais ilusoriamente, né, nesse discurso racista estruturado, né, nós somos iguais, então o que eu sou para você, né, eu acho que a lógica é um avesso, né, um avesso intrigante, e ao mesmo tempo o Baba, né, vai falar do entrelugar, né, desse entrelugar, que acaba, onde o negro acaba sendo colocado, né, branco. Eu acho que ele, né, nesse discurso da branquitude, eu achei interessante isso, né, ele lança a mão do discurso do outro para tentar entender o que ele é para o outro, sem entender o discurso do outro, né? Então, assim, ele, não sei se eu me fiz claro ou se eu fui muito confusa, mas assim, não, acho que dá para entender. Né, assim, ele não entende o lugar do outro, porque ele se lê, ele tenta se ler a partir do discurso do outro, então, assim, mas ele nunca sofreu racismo pela cor da pele, ele nunca foi impedido de entrar em lugar nenhum. Ele racializa o outro, mas não se racializa. Exatamente, né? Que é aquilo que você falou sobre o silenciamento, né? Que aquelas classificações não, aquelas análises ali, observações sobre o discurso sobre a branquitude como uma categoria, né? Exatamente, ele racializa o outro, não se racializa, e também, ao mesmo tempo, ele julga o discurso do outro, né? Se colocando no mesmo lugar. Mas não são, né? Quando ele diz, eu não posso, tem aquele que diz que tem os olhos claros, então ele não pode ter orgulho da raça dele, né? Ou quando as pessoas dizem que a raça humana não tem raça, então você também anula a questão da raça e anula as questões problemáticas que envolvem, né, as questões sociais e a diversidade, que a gente também é um outro modo, né, que a branquitude, uma outra estratégia discursiva que a branquitude usa, né, que é anular a existência, né, do racismo, da diferença que existe social, né, e que você também lembrou aí sobre a ilusão, né, da democracia racial, que é reforçada pelo Florestan, né, então, assim, essa ilusão de uma democracia racial, ele lança a mão desse argumento vazio de democracia racial, como se, na verdade, ele mas, na verdade, acho que é uma ilusão, né, você não acha? Que é quando ele racializa o outro, mas, ao mesmo tempo, meio... É como se houvesse um apagamento da racialização no discurso dele, né? Eu acho que é quase uma, assim, ele não é levado a pensar, né? Se nós formos tomar aí como a experiência do branco e do negro, sobretudo na infância, né, o branco ele nunca é confrontado para pensar o seu pertencimento racial, a sua identidade racial. Quando a criança negra, né, e aí eu experienciei isso trabalhando também com educação infantil, ela é confrontada muito cedo com a questão racial, né? E muitas vezes por conta do racismo, né? Então, pelo olhar que teve para o cabelo daquela criança, pelas professoras ali na creche que acham os bebês brancos de olhos claros mais bonitos e não acaricia, não toca tanto as crianças negras. Então, isso, e essa questão que eu estou falando, né, tem os estudos da FUVE, né, do FUVE Rosenberg, que traz esse olhar para a educação infantil. Então, não é confrontado, e ele é tido como a norma, né, você tem a Cida Bento, né, a Maria Aparecida Bento, fala da questão do narcisismo, né, do branco, no sentido de que ele só se vê e ama essa imagem que vê, né, do branco. Inclusive, quando promove, né, a questão do branqueamento, né, que é um outro ponto que ela também discute. Mas aí tem uma coisa que o Igor falou, e agora eu não me lembro se você falou também, Rose, mas é essa questão dos brancos, né, que muda quem é a ideia do branco, né? Eu não sei se todo mundo assistiu Bacurau, se não assistiu, assista, porque aí tem uma cena que é maravilhosa que vai justamente nesse ponto, né? Tem eu vou contar porque não é nenhum spoiler, né? Eu não vou dar o spoiler dessa cena. Mas que nós temos aí
duas pessoas consideradas brancas no Brasil, né, conversando ali com um grupo de brancos americanos, e aí os brasileiros se colocam na mesma condição desses brancos americanos. E aí os americanos falam, não, você no máximo é latino, né? Então, tira eles do lugar, né, que ele tenta se colocar desse branco, né, de aproximação desse branco europeu, branco americano, e é colocado aí nessa visão do latino, e ele passa a ser racializado, né? E aí a ideia da racialização, colocando ele dentro de uma estrutura racista, né, dentro de uma relação racial que vai hierarquizar, vai dizer quem é menor e quem é maior. Eu acho que alguém mais tem alguma coisa para perguntar? Losana, alguma coisa para comentar? O Igor disse que queria fazer uma pergunta. Isso, faz uma pergunta então, Igor. Olá, professora Luciana, boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer a esse enriquecimento que está sendo essa palestra. E a minha pergunta é a seguinte: será que não existe o risco, de certa forma, quando a gente trata do racismo dentro do discurso, da gente realizar uma certa naturalização do racismo, colocando algo que só se explica no campo social, nas relações sociais, para outro campo, que seria o campo do discurso, porque, de certa forma, a gente consegue referir dentro dos atos de fala, dentro do discurso, o seu conteúdo racista. Mas esse discurso só lastreia a sua função simbólica de poder dentro de relações sociais subjacentes, né? Não é o mero discurso que vai realizar a dominação, mas aquilo que dá o poder do discurso, né? Que é a forma estrutural do racismo. Será que quando a gente trata dessa questão do discurso, da branquitude, a gente não corre um certo risco de fazer essa naturalização e apagar uma relação social e substituir por uma pura análise de discurso? Então, Igor, obrigada, né, pelo seu comentário, pela sua pergunta. Eu acho que, pensando a análise do discurso, né, e aí você coloca que se a gente focar no discurso, se a gente não estaria, o Weber quer emendar, pode ser. Tem a ver com o que ele falou, Weber? Sim, tem um pouquinho a ver. Essa semana aconteceu um ciclo de palestras de uma ONG em São Paulo, e de uma dessas palestras participou a professora Sueli Carneiro e a professora Lia Schiffman. E aí, elas comentaram uma questão que toca muito no que o Igor falou, que o pensar sobre o racismo hoje, sobre essas condições da branquitude, os silenciamentos, e até mesmo o apagamento da existência do racismo, principalmente no Brasil, que tem essa política já incrustada, é que, a maioria das vezes, há uma justificação dessa situação a partir da estrutura, como se o racismo ele fosse puramente estrutural. E muitas vezes nós acabamos de esquecer que faz parte dessa estrutura os sujeitos, as pessoas. E o racismo e até mesmo esse processo de racialização parte dessas pessoas, parte desses sujeitos, que integram, de alguma maneira, as instituições que vão compor essa estrutura que nós temos chamada sociedade, e que vai responder por essas instituições. Talvez não seria um caminho desse, da gente, talvez, deixar de justificar o racismo pela estrutura, por si só, mas entrar nessa estrutura e identificar essas situações a partir dos sujeitos? Eu queria que você comentasse. Sim, tá certo. Eu vou, então, comentar do Igor e comento o seu. Então, Igor, acho que a ideia da análise do discurso, né, e eu acho que historicamente, na constituição dessa perspectiva teórica, é justamente não reduzir
essa discussão no nível da linguagem, né? No sentido de pensar, eu identifico aqui nesse discurso tais coisas e pronto, tá, que bom, né? Que legal, nós estamos aqui, reconhecemos que o racismo é uma construção aqui de um papel de um branco, de como ele se comporta em relação ao racismo, em relação ao negro. A premissa da análise do discurso é olhar para essas questões, né? Mas nós olhamos para a sociedade, isso é uma coisa que eu tenho repetido muito para as minhas orientandas, nós olhamos para as questões da sociedade a partir do olhar do discurso, né? A maneira que nós vamos discutir a sociedade se dá pela linguagem, né? Pelo viés do discurso. E aí a ideia não é que nós olhemos, identifiquemos e restringimos essa visão, a análise, né? Mas de fazer com que essa análise provoque uma reflexão e uma mudança de atitude dentro da sociedade. Quando você traz à tona, né, denuncia por meio de análise a questão do racismo, a questão do negacionismo, olha para esses discursos e destaca que o branco também se coloca num lugar ali, você promove uma reflexão sobre toda a sociedade, né? Eu acho que a ideia da gente estudar e ampliar as nossas reflexões a fim de promover transformações reais, né? E até por isso que é como uma proposta do projeto de pesquisa de fazer uma relação com a educação, né? Como é que a gente identifica, pensa essas questões a partir da análise do discurso e como que isso nos ajuda a repensar e a promover uma educação antirracista, uma educação para as relações étnico-raciais, né? Aqui colocando um ponto que é o do grupo de pesquisa, mas pode ser muitos outros. Do que o Weber falou, eu não sei se te respondi, Igor, não sei se você quer comentar alguma coisa. Mas sobre o que o Weber falou, né? Essa ideia de manter... A gente reconhece a estrutura, mas a gente tem que mexer com essas estruturas. Né? Eu acho que a ideia do racismo, quando a gente identifica o racismo e a gente estuda a constituição da branquitude dentro da sociedade, a gente olha para isso... E tem de pensar ações, né, de modificações para modificar essa estrutura, né? Aquilo que a Angela Davis fala da questão da mulher negra, né? Como a mulher negra se movimenta, que é a base aí dessa pirâmide racista, todas as estruturas se modificam. Nós não mudamos, né, a questão estrutural apenas pelas reflexões que nós promovemos a partir da análise do discurso. Mas é a partir delas que também são promovidas ações. Né? Eu acho que é muito ligado a isso. Tinha uma segunda parte que você falou que eu não me lembro agora. A gente olhar simplesmente para a estrutura e não para os sujeitos que fazem parte dessas instituições que compõem a estrutura societária, né? A sociedade. Sim, sim. É a ideia de tirar a sua própria responsabilidade, né? Em relação as coisas que acontecem na sociedade. É como se o outro fizesse e eu não fizesse parte dessa estrutura racista. E aí tem uma questão que eu trato, né? Tem uma disciplina que eu dou na UFLA, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais, que logo nas primeiras aulas, o ponto que eu parto é de que nós temos que admitir que nós somos racistas, nós somos sexistas, machistas e homofóbicos, né? Vamos partir, porque ninguém sai impune, ninguém sai ileso de uma sociedade que estruturalmente é dessa forma. Então, eu acho que parte do nosso reconhecimento dessas questões e, a partir daí, promover as ações de mudança. Eu acho que é essa a ideia. Eu posso comentar, Lu? Sim, sim. Eu vou ler aqui o que a Ana Carolina falou. Eu acho que, assim, tocando nessa questão do Igor e do que o Weber trouxe, né?
a análise do discurso hoje em dia, né, a análise que nós fazemos no Brasil, ela é uma análise do discurso que ela não é discourse analysis, né, ela não é voltada para a estrutura linguística somente, né, então nós vamos realmente analisar todas as relações que envolvem os sujeitos, as condições sociohistóricas, os lugares, né, os espaços do dizer. E isso, sem dúvida alguma, envolve mexer nas estruturas. Alguns analistas do discurso desconsideram o sujeito? Sim, fato. Mas não são todos, né, que não é o meu caso, acredito que não é o caso da Luzana, nem da Luciana. Então, assim, partindo do princípio que você analisa o discurso da branquitude ou o discurso da negritude, embora haja os sujeitos enunciativos que vão ali promovendo diferentes tipos de construções de sentido, nós admitimos que existe essa questão social, é preciso admiti-la para poder analisar o discurso, e é preciso admiti-la para que haja, por exemplo, novas perspectivas de estudo, como essa que a professora Luciana está falando, né, levar para a universidade estudos sobre educação étnico-racial, né, uma educação étnico-racial, uma educação que fale das diferenças sociais, né, e romper com tudo isso, eu acredito que é difícil mesmo. A Ana comentou aqui que depois que esse discurso sobre racismo estrutural existiu, né, parece que nenhum branco mais é racista. Lógico que eu imagino que no discurso da branquitude, muitas pessoas vão tomar isso como algo inerente, né, seria a naturalização do racismo, que acontece em algumas piadas, né, piadas homofóbicas, piadas com mulher, piadas com negros, piadas que nós somos obrigados a ouvir, às vezes, né, e as pessoas naturalizam pelo humor algo que não é natural. Então, a análise do discurso traz isso, é incômodo mesmo, é mexer nessas feridas, né, e assim, nós somos às vezes atacados por isso, nós somos criticados por isso, mas esse o papel da academia, né, promover mudanças para tentar que essas mudanças cheguem à escola, cheguem aos jornais, cheguem ao comportamento social. Não, nós não vamos ser ingênuos a ponto de pensar que nós vamos mudar o comportamento social, mas nós podemos mudar um comportamento político dentro do olhar, dentro da academia, para esse objeto que é a linguagem, e para os diferentes gêneros que circundam a escola, a universidade, né? E também romper com essa questão da eugenia, né, que é o que o Igor está dizendo em relação à supremacia entre uma raça e outra. Os estudos já romperam, né, nós temos, acho que no Brasil, eu imagino, né, posso estar falando uma grande bobagem, que não haja mais estudos eugênicos, mas as relações, independente dessa eugenia existir ou não, né, esse estudo, se uma raça é superior a outra ou não, biologicamente, nós sabemos que socialmente essas relações de poder, elas ainda não foram rompidas, né, existe uma tentativa de hegemonia por parte de uma e por parte de outra. Se não fosse assim, nós não teríamos aquela nossa discussão no começo, né, por exemplo, quantas mulheres líderes nós temos, quantas mulheres negras líderes nós temos, né? Se você for bifurcando, quantos professores negros, né, você já teve, né? Você se lembra o nome dos professores negros que você teve? Então, assim, de novo, retomando aquela questão do ser para o outro. Qual é o significado desses seres na sua vida, na medida em que você apaga, né, esses seres? Isso é discursivo, né? A memória é discursiva que vai sendo construída. Então, acho que isso, é pensar que as pessoas vão sempre, de alguma forma, como estratégia argumentativa, sendo racistas ou não, buscar neutralizar ou afirmar o seu discurso a partir dessa desculpa, né, eu vou usar desculpa, mas não é um termo muito técnico, digamos assim, né, em relação ao racismo estrutural. Mas nós precisamos mexer com isso.
Então, eu acho que a professora Luciana mexer nesse discurso por essa perspectiva do branco, né? O que eu fiz na minha tese pela perspectiva do discurso da negritude, o que o movimento negro faz nesse momento, né? Que nós já temos aí, graças às antigas políticas de governo, muitos maravilhosos intelectuais negros brasileiros trabalhando com isso, dentro de um lugar de fala, né, Luciana e eu somos frutos dessas políticas. Eu acho que isso é importante, né, ter alguém que fale, que mexa com isso, e pensando em perspectivas mais pragmáticas, que é o caso da análise do discurso, né. Eu não sei, Rose, pode ser que eu esteja um pouco sendo muito otimista, mas me parece, né, pelo pouco tempo que eu tenho de estudos na área, parece que o estudo do discurso ele não se encerra só no discurso. O estudo do discurso ele não se faz somente no texto e ele para ali no texto. Exatamente. O texto ele é nada mais do que, talvez, na minha concepção, a expressão de um discurso materializado que espelha uma realidade ou que tem traços ou marcas dessa realidade, e através desse discurso que está materializado no texto ou em outras questões, ou em outras materialidades, que o sujeito se faz. O sujeito não é só simplesmente essa corporeidade também ela é feita de discurso, e ela está materializada ali. Então, eu acho que talvez o estudo dessa situação, ela não se encerra no discurso por si só, ou no texto, nessa materialidade, porque ela atravessa o texto e vai para a sociedade, né? Eu acho que cabe uma sensibilidade do pesquisador ou da pesquisadora fazer essa ponte, né? Mostrar esses caminhos que existem, né? Não sei. O Lucas está dizendo e quando a gente acha que a sociedade começa a dar mais um passo ao progresso, ela regride e elege o que elegeu. Gente, aí porque aí as forças hegemônicas, né? Na verdade, sinceramente, eu não sei de que local saíram esses seres humanos, sinceramente. Eu já nem sei mais se são forças, mas, infelizmente, é uma coisa a gente ri para não chorar, mas lógico que ter um líder nacional com a postura que ele tem liberou um discurso da branquitude que estava guardadinho ali, né? Que as pessoas se sentiam, de alguma forma, não sei se estava guardado ou nós tínhamos uma ilusão democrática, né, e não conseguíamos ver que esses sujeitos estavam ao nosso lado, mas não falavam as coisas que pensavam para nós, né? Então, eu acho que ter qualquer tipo de líder, mesmo que seja um líder medíocre, ele vai ter ali seguidores, né? Ele vai servir, ele tem uma certa persuasão. E essa persuasão, né, eu acho que fez com que muita gente saísse aí dos armários com discursos horrorosos, né? Discursos cruéis, assim, coisas que nós lemos nos comentários da internet que, sinceramente, eu acho que é além do que se pode pensar daquilo que é ser humano, a pessoa ter coragem de escrever certas coisas na internet. Sim. Rose, dá tempo de só uma perguntinha rápida? Liga seu áudio, Rose. Sim, dá sim, mais uma dá. Eu só queria dizer que, na perspectiva da literatura também, né, eu trabalho também com a educação básica, eu terminei de ler Conceição Evaristo. Agora, eu estou lendo Quarto de Despejo. E eu estou lendo Quarto de Despejo com os alunos. Então, eu acho que a gente toca também numa questão, lógico que existiu no passado, existe ainda na literatura, os representantes de autores negros, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, não sei como que a Luciana vê essa questão, da formação. Às vezes eu me sinto ainda, e eu acho que muitos colegas,
como trabalhar e tocar nessa questão do lugar que eu falo. Então, por exemplo, tem um trechinho aqui que a Carolina fala assim: saí à noite e fui catar papel. Quando eu passava pelo campo de futebol do São Paulo, várias pessoas saíram do campo, todas brancas, só um preto. E o preto começou a me insultar. Então, entra assim, Lu, numas questões que eu acho tão delicado para nós discutirmos com os alunos, mas também não podemos fugir dessa discussão. Eu acho que aí entra a formação. Como você encaminharia isso pensando em adolescentes? Então, né, em adolescência, eu teria que pensar bastante mesmo, né? Que eu trabalhei mais com as crianças do que com adolescentes. Mas eu acho que tem uma coisa que você fala dessa questão do lugar de fala, né? Todos nós falamos de um lugar de fala, né? De um lugar. E entender que quando se vê esse livro, né? Lê a Conceição Evaristo, lê a Caminho de Jesus, trazendo, que traz, né, a questão racial ali muito presente, e eu acho que a primeira coisa que tem que ter em mente sobretudo, que você dá aula em colégios particulares, né, e de maioria branca, né, eu acho que é o lugar mais imprescindível para se colocar essa questão, porque o branco, né, e aí, nesses estudos que eu tenho feito sobre branquitude, o branco, como ele se vê como uma norma, ele não reconhece o outro. E se ele não reconhece o outro, né, principalmente como sujeito, ele nem reconhece que há um sofrimento, uma relação racial ali que vai estabelecer, que se dá por meio do racismo e que prejudica esse grupo, né? Ele se vê como norma, como de novo, aquela questão do narcisismo que a Cida Bem fala. Se esse estudante do ensino médio, de uma escola particular, de maioria branca, só se vê, né, só vê autores brancos, personagens brancos, ele vai estar dentro ali da sua relação de amor e com a sua própria imagem. Né? Ele precisa ser confrontado e ser colocado com outros grupos, né? Ser pautado pela diferença, né? E de repensar, né? Uma coisa que me lembrou quando você falou isso, né? Que tem mais a ver com as crianças, né? Porque eu ter trabalhado muito tempo com educação infantil, que era algo que eu sempre fazia nas escolas, de defender que se comprassem bonecas negras, né, para as crianças, porque a escola era a maioria negra. É engraçado que até uma vez, eu me lembro a Lozana, né, a minha amiga, né, estudamos juntas na PUC, e uma vez, Lozana, você viu uma foto dos meus alunos, e a primeira vez que você olhou, você na hora falou, nossa, são todos negros, né, foi algo, né, então às vezes a gente fica discutindo quem é negro e quem é branco, mas na hora que a Lozana olhou para a foto, ela os identificou dessa maneira, né. E aí eu sempre pensei nisso, né, de que as crianças, por serem negras, tinham que ter bonecas negras. E aí foi, inclusive, nessa palestra que eu vi da Lia Schuckman, que ela falou uma coisa que eu não tinha me atentado, né, que as bonecas negras, elas precisam também compor, estar presentes para as crianças brancas. Porque senão ela não vê a diversidade, ela só se vê o tempo inteiro, né, então, da ideia de que a gente tem que promover, né? E aí eu penso em todos os níveis de ensino, esse contato com o outro e com as condições raciais, né? Condições sociais e raciais que nós temos, né? E pensar sobre elas. E isso é difícil, eu imagino, né? Eu nunca trabalhei num colégio particular, mas eu acho que é algo difícil, porque quando você coloca o pauto branco e você coloca numa relação de racismo, você também pauta a questão do privilégio branco. E isso é difícil de se admitir, de se pensar. Porque você fala, não, o branco, né? Eu trabalhei, me esforcei,
né? A ideia da meritocracia, e aí, como é que... Não, eu não tenho privilégio, eu não fui privilegiado, né? E me incorre nessa ideia de que não é que você foi beneficiado pelas condições, né, materiais, mas que a cor da sua pele, a sua identidade racial, não prejudicou você adentrar esse espaço da sociedade, né? E pode até mesmo ter beneficiado em alguns momentos. Eu acho que é isso, mas eu acho que é um desafio trabalhar com estudantes do ensino médio. E eu trabalhei com o ensino médio, né, com o ensino no Instituto Federal até pouco tempo, e eu concordo com ela, Lô, eu acho que é importante, é maravilhoso o seu trabalho, porque nós precisamos, sim, levar a diversidade para a sala de aula, né, mas eu concordo com a Luciana que é difícil, porque você tem ali a hegemonia branca em sala de aula, né, alunos de classe média alta, então, e que ainda estão em processo de letramento literário. Então, às vezes é um aluno que não se emociona com a literatura ainda, né? Que ainda não consegue mergulhar no texto literário como nós mergulhamos, porque eu acho que quem já tem esse letramento literário também, você se coloca tanto ali dentro daquele universo literário que você consegue sofrer com ela no barraco, você consegue passar fome junto com ela, você fica desesperada, querendo ajudar, né? Pensando, nossa, essa mulher, e ainda escrevendo o que ela estava passando, né? Mas se o aluno, além de tudo, ele não tem esse letramento literário, e você leva essas questões, eu imagino que seja muito difícil, mas eu acho que eu faria, partindo até da sua dificuldade mesmo, né? Eu acho que eu partiria dos lugares, como a Lu falou, os lugares deles é um lugar de privilégio, mas muitas vezes eles não têm a consciência desse privilégio. Então, de repente, uma coisa boba, como, por exemplo, sabe uma atividade que rolou aí na internet, que vários artistas fizeram, e isso eles veem toda hora, né? Que assim, eles mostravam os dedos e aí eles faziam perguntas. Você já foi barrado num elevador? Você já passou por alguma situação por conta da sua cor? A polícia já te parou? Eu acho que talvez fazer isso com eles, né? Ali, mostrando isso, e levar umas notícias em que havia adolescentes brancos e adolescentes negros, e aí você vê o adolescente negro lá no paredão, né, a polícia fazendo a batida, e o adolescente branco passando, de repente mostrando essas coisas para eles vivenciarem, quando eles perceberem que os dedos deles não abaixam, né, porque eles não tiveram problema para entrar no elevador, eles não tiveram problema no supermercado, eles nunca tiveram um problema desse tipo. Eu acho que com ações assim você vai sensibilizando e tentando deslocar para esse lugar da literatura, né? Então imagina como deve passar fome, como deve ser construir o próprio barraco sozinha, né? Tentar, eu acho que problematizar para sensibilizar, porque como eles não viveram e ainda tem esse problema do letramento literário, eu entendo a sua dificuldade, né? Porque, assim, mesmo sendo um vocabulário fácil, um vocabulário acessível, né? Ainda tem isso que, dependendo da sua escola, se for uma escola mais tradicional, ainda vão achar ruim do jeito que ela escreve, né? Ainda pode ser que tenha algum puritano que venha contestar como que você dá um livro, né, que não tem pontuação, que não segue a academia, que não faz parte do cânone. Mas também essas questões, eu acho que você pode pontuar, né, como nós somos estigmatizados pela cor. Então, assim, eu sempre falo muito da minha mãe, né, coisas que eu vivi com a minha mãe negra, que, assim, o fato dela ser negra, ela passou por situações com um bebê branco de olhos azuis no colo, que você não imagina, né, que pode acontecer, de perguntar se ela era babá, né, como se ela tivesse roubado aquele bebê, sabe? Então, eu acho que essas questões, eles não vão conseguir sentir, porque se você tem maioria branca em sala, mas de repente você tem um que viu alguma coisa, de repente um debate também, né? Você tem um que viu alguma coisa, que a mãe, às vezes também, você tem ali alunos que a mãe é negra, o pai é negro, né? Os avós, mas o branqueamento social faz com que aparentemente ele seja aceito como branco, né?
que é o que nós, que somos, né, mãe negra, pai branco, e aí saímos, assim, essa mistura, né, Lu? Saímos com essa cara. Nem lá, nem cá, nem pretinho, nem branquinha, o que acontece? Eu sou branca quando convém para o outro, né? E sou negra, a questão para que o Igor trouxe sobre o latino, em outro lugar a racialização, em outro lugar o mestiço, nem gosto dessa palavra, mas nós, herdeiros, né, que temos pais negros, e mais saímos com menos melanina, mesmo com os nossos parentes negros, com nossos primos, nós vivenciamos o privilégio de ter menos, de não sermos tão mais escuros, digamos assim, né? E aí, isso também é uma coisa para ser trazida. De repente, você olha, né? Por exemplo, quando eu digo que os meus estudos me fizeram descobrir minha negritude e me ver como negra, eu tenho vários amigos que falam, você não é negra. Mas onde que está essa identidade negra? Quem disse você? Você não é japonesa. Você não é coreana. Quem diz isso para você? Né? Então, eu acho que essas questões são questões para serem trabalhadas. A herança deles, né? A herança de vida deles, de repente, partindo por aí, talvez você consiga sensibilizar, né? Quantas pessoas também, às vezes, eu tive amigos que eu tive bolsa em escola particular por um tempo, tive muitos amigos que tiveram bolsa, né? E sofreram preconceito, porque às vezes tem uma amiga que ela era a única negra na sala, e todo mundo sabia que ela, né, que ela era bolsista, que ela era filha da empregada do dono da escola. Então, isso ficou uma cicatriz nela, porque as pessoas, essa questão do discurso da branquitude que a Lu traz, ela é muito forte, todo mundo aceitando, né, que ela estava ali, somos todos iguais, mas tem uns que são mais iguais que outros, né? Acho que é isso. Bom, gente, olha, eu vou encerrar. Olha, a Nayara escreveu uma coisa enorme. Antes de ingressar no mestrado, fiz parte da comissão de matrícula da UFV, sou servidora administrativa da UFV, na parte relacionada às declarações raciais. O tanto de jovens que queriam ingressar na universidade pelas cotas, se declarando como pardos, mas na verdade eram brancos, era assustador. Essa é uma outra questão que o movimento negro tem trabalhado bastante, né? De tentar mostrar o que significam as cotas. Na época, eu ainda não tinha conhecimento da branquitude. Luciana me deu esse desafio e a revolta que senti na época só aumentou depois que adquiri esse conhecimento. Lucas escreveu, somos todos iguais até certo ponto. Depois, a Nayara, por isso que é algo realmente para se trabalhar no ensino médio, a questão racial, tanto na literatura quanto fora dela, né? Falar do privilégio racial. E também fazer com que as pessoas, eu acho que isso, Losana, né, e todos que estiverem aqui que trabalham com educação básica, e aí acho que a Luciana concorda comigo, isso também é um movimento para tentar fazer com que as pessoas compreendam que as políticas afirmativas, elas são necessárias enquanto não houver igualdade, né? Eu me declaro como parda, eu nunca fiz uso das cotas, mas isso é uma consciência que a gente vai adquirindo com o tempo, e já que esse povão aí adora comparar com os Estados Unidos, nos Estados Unidos na última vez que eu li, havia 28 políticas afirmativas de inclusão, né? Então, assim, ele é um país que tem segregação racial? Mas é um país que também tem uma educação que demonstra a necessidade da inclusão do outro, né? Então, a gente precisa entender que é isso, é incluir e não segregar, e não é um privilégio ter cotas. Isso que é o grande problema desse discurso, né? É uma questão de direito, né? É uma questão de direito, exatamente. Como que você vai concorrer? Não é uma concorrência, né? É concorrência quando pessoas com a mesma formação, com as mesmas condições, estão ali para serem testadas do mesmo modo. Agora, se você vem de escolaridades diferentes, escolas diferentes, lugares diferentes, não é concorrência, né? É outra coisa. Mas, olha, eu queria agradecer muito, muito. Quem tiver perguntas ou quiser referências da professora Luciana, pode mandar para a gente, nós mandamos para ela. Muito obrigada pela presença de todos, foi muito bom. Muita gente até saiu, porque acho que a gente se A gente passou do horário. Eu falo demais, e aí vai, né? Todo mundo, né, que é de letras, fala demais.
né? Então... Eu estou deixando o meu e-mail, Rose, se alguém quiser, né, pedir alguma referência, ou mesmo, sei lá, tentar discutir um pouco mais essa questão, pode entrar em contato comigo por e-mail, ou mandar para você e você me repassa, e nós vamos conversando. Tá bom? Espero você também no meu grupo de pesquisa no DIRI. A gente vai combinar também uma participação sua. E só um convite que eu queria deixar é que no dia 23 de novembro nós vamos começar, né, um ciclo de eventos do grupo que se chama Diálogos DIRI. E aí nós vamos também, nos moldes, né, desse evento aqui de conversa com pesquisadores, nós vamos convidar o Lourenço Cardoso, né, que estuda branquitude, para participar e discutir com a gente. Aí, depois que ele tiver interesse, eu passo para você, Rose, e aí você divulga para o grupo também. Passa sim, que eu divulgo. Tá bom? Beijo. Gente, obrigada, viu? Obrigado. Bom descanso ou bom trabalho, né? Eu vou descansar, juro que vou. Tchau, obrigada. Tchau.